No quarto episódio de Vinland Saga, você vê um cara matar um pai na frente do filho. Daí você pode até pensar, esse cara vai se ferrar muito no final. Mas aí passam 10, 20 episódios, e do nada você percebe que tem algo meio estranho. Você tá torcendo pra ele, não contra ele. E o pior é que você nem sabe quando isso aconteceu. Esse é o nível do Askeladd. Ele é mercenário, manipulador, lidera um bando que destrói vilas. E tipo, na teoria, só mais um vilão clássico de seinen. Só que na prática, é um dos personagens mais lembrados quando alguém fala do primeiro arco de Vinland Saga. E isso não é por acaso, ele não tem só carisma, não é só porque ele é inteligente, no mundo onde todo mundo resolve tudo na base do machado, é porque Yukimura criou nele uma construção tão bem feita que chega em certo ponto até incomodar, porque você reconhece, mesmo não querendo. Então bora começar o vídeo? Então bora lá. Primeiro eu tenho que fazer um contexto rápido. Para começar, Askeladd nem é seu nome de verdade, é um apelido, significa algo tipo coberto de cinzas. Um moleque que cresceu atrapalhando em forja, sujo, fedendo a fumaça e cavalo o dia todo. Ele é filho de um nobre nórdico com uma escrava galesa. Ou seja, não pertencia a lugar nenhum, não era aceito pelos dinamarqueses e também não tinha espaço no mundo da própria mãe. Ele cresceu sem nome, sem proteção, praticamente sem nada na verdade. E é daí que o Yukimura constrói um dos personagens mais complexos do anime moderno. Porque Askeladd não é complexo apesar da origem, ele é complexo por causa dela. Cada decisão, cada manipulação vem disso. E ele cresceu com um ensinamento simples: ninguém vai te salvar, um herói ou um pai, ou até mesmo Deus não vai te salvar. E se tiver alguém que precisa fazer alguma coisa, esse alguém é você. E é aí que o Askeladd nasce de verdade, e decide que o mundo não merecia mais sua ingenuidade. Enquanto a maioria dos vikings resolve tudo no machado, o Askeladd resolve literalmente pensando. E essa é uma característica que define ele antes de qualquer outra, e isso já separa ele de todo mundo. Basta ele só olhar para uma pessoa que já entende como usar ela, já sabe até como a conversa vai e terminar antes de começar. E o pior é que isso funciona o tempo todo. O exemplo mais absurdo é o próprio Thorfinn. Ele não mantém Thorfinn próximo por pena, ele mantém porque entendeu exatamente o que prende ele. E quando Thorfinn insiste em um duelo justo, Askeladd basicamente tem um soldado leal, forte de graça. Ele usa o ódio do Thorfinn como combustível. Ele faz promessas de duelo que na verdade são iscas. E o Thorfinn cai toda vez. E isso é cruel? Óbvio que é, mas também é eficiente. Só que um detalhe importante, isso não vem do nada. É porque quando ele era criança, ele tinha que aprender a ler os outros, porque não tinha escolha. E tipo, se ele errasse isso quando ele era criança, provavelmente significaria se ferrar de verdade. E a relação que ele tem com o Thorfinn é uma relação meio perturbadora, porque tipo, um cara mata o pai de uma criança. A criança, então, decide seguir esse cara por anos pra matar ele. E o cara simplesmente deixa. E o pior, meio que ele cria Thorfinn no processo, manda ele pra missão suicida, usa ele literalmente como ferramenta, mas também é a presença mais constante da vida dele. Pra vocês terem uma noção, Thorfinn passou mais tempo com Askeladd do que com o próprio Thors. E por causa desse detalhe, as coisas mudam tudo, porque é um negócio que deixa ser só vingança, vira um vínculo completamente torto. O Askeladd entende o Thorfinn melhor que qualquer outra pessoa, porque ele também já foi assim. A diferença é que ele foi mais frio e mais inteligente, e no fundo ele sabe, do jeito que o Thorfinn tá, ele nunca vai conseguir vingança. E no final de tudo é uma relação de paternidade, que é obviamente uma relação de paternidade distorcida. E outra é que funciona de um jeito perturbador, mas que realmente funciona no final. Agora aqui é onde muita gente se perde, porque não tem como definir Askeladd. Ele não é herói, mas também não é um anti-herói, e também não é um vilão puro, é algo mais único que tudo isso. Ele é cinza, ele faz coisa cruel quando precisa, e demonstra uma honra meio torta quando quer, e essas duas coisas vivem juntas o tempo todo. Ele mata o Ragnar sem pensar. O Ragnar era um cara bom, e era leal também. Tá, mas se o Askeladd era vilão, por que ele fez isso? É porque simplesmente estava atrapalhando o crescimento do Canute. Com certeza é uma ação fria, e ao mesmo tempo algo calculado, mas aí quando Bjorn tá morrendo e pede um duelo pra morrer com honra, ele para tudo e luta. Não porque precisa, porque era o único amigo dele. Daí você repara que existe dois extremos da mesma pessoa, e é por conta disso que torna difícil de odiar ele, porque quando esses dois lados aparecem, você para de procurar uma definição para Askeladd. Querendo ou não, começa a chegar algo único nele, e no final de tudo, é por isso que esses dois lados dele são verdadeiros. Eu odiei vocês. Vocês dinamarqueses estúpidos são piores que porcos. Em um certo momento da história, acontece uma coisa que vira a chave, quando Askeladd fala que odeia dinamarqueses. E aí você pensa, como assim? Um homem que lidera um bando de dinamarqueses, o cara literalmente vive com eles, luta por eles, e lidera eles, mas odeia todos. Até que em um certo momento tudo se encaixa. O jeito como ele trata os próprios homens, o preconceito sobre a cultura viking, a admiração por Thors, o único nórdico que não demonstrou ser uma besta, como ele mesmo define, nada disso era a superioridade dele. Era um ódio real, que foi guardado durante anos, durante sua vida toda. E ele sempre foi gaulês. A mãe de Askeladd criou ele com a história do Atorius, um herói no qual salvaria seu povo. Só que no final das contas esse herói nunca existiu. Então Askeladd toma uma decisão dentro da sua própria cabeça. Se ninguém vai salvar, então eu
eu vou fazer isso do meu jeito. Tudo que ele fez na vida aponta pra isso. Literalmente tudo. Ele tinha um único objetivo, e esse único objetivo era proteger Gales, que era a terra da sua mãe. Na primeira aparição do Canute, demonstra que ele é um personagem muito reservado, que não sabe lidar com nenhuma ameaça, e é com razão que ninguém consegue levar ele a sério. Só que Askeladd é o único que vê potencial no Canute, mas não confunda esse pensamento com bondade. É porque Canute é útil pro plano do Askeladd, então ele decide forçar o Canute a crescer de um jeito agressivo, porque ele mata o Ragnar, pressiona o Canute e quebra o psicológico do Canute. É insano, porém no final acaba funcionando. E o mais interessante, em algum nível, o Askeladd respeita o que o Canute pode se tornar, porque no fundo, ele viu algo que nunca conseguiu ser, alguém que ainda podia escolher ser diferente. Depois disso tudo que eu falei, no meio de tudo isso tem um detalhe muito bom. O Askeladd, às vezes é engraçado, porque para pra pensar, olha a situação que tá acontecendo em volta dele. Tipo, ele lidera um monte de vikings, parece que quando ele olha pros próprios vikings, que tá no seu bando, ele transmite uma sensação, pelo menos que eu acho, porque eu senti isso, que é tipo, mano, olha o nível disso daqui, tirando que a relação com Thorfinn é literalmente quase cômica. O moleque passa anos tentando matar ele e perde toda hora, e o Askeladd continua tratando ele tipo um estagiário. Faz essa missão aí pra mim, depois a gente faz um duelo, pode ser? É um negócio muito absurdo, e o pior é que ele também sabe que é absurdo. Tem momentos onde você consegue ver que tem uma diversão com a situação toda. É aquele tipo de humor de quem já viu coisa demais pra ainda se surpreender com qualquer coisa. E querendo ou não, isso só torna o personagem mais humano e perigoso também, porque você vai se levando junto com ele. Quando você chega no final, você começa a entender tudo, porque nunca foi só sobreviver, nunca foi só dinheiro, era colocar o Canute no trono, do jeito certo e na hora certa. Tudo isso para proteger Gales. Tudo isso que a gente viu ele fazer ao longo da sua vida toda, foi justamente para aquele momento. E quando o Rei Suin descobre, demonstra exatamente o tipo de rei que ele é. Ele acaba colocando o Askeladd numa escolha impossível: trair o Canute ou Gales ser destruída. Duas opções, e duas ruins opções. Elas representam a destruição de tudo que ele construiu até ali. E é aí que vem o detalhe: o Askeladd não escolhe nenhuma das duas, e então acaba criando uma terceira opção, e é a opção que salva os dois. E ele sabia que no momento que ele escolhesse essa terceira opção, o preço que custaria para ele. O plano final de Askeladd não foi improvisado por causa do desespero na hora. Foi uma conclusão de um homem que sempre soube que no fundo essa história terminaria assim. E aqui é uma das cenas mais absurdas de todo o arco. Ele puxa a espada, chama o rei de lixo na frente de todo mundo e revela o nome verdadeiro dele. Eu sou Lucius Artorius Castus. Ele era o rei legítimo da Bretanha e mata o rei, decapitando a cabeça dele, na frente de todo mundo. Querendo ou não, chega a parecer loucura, mas não é. É o movimento mais calculado que ele já fez até então. Até porque naquele momento, o Askeladd não perdeu o controle. Ele fez parecer que perdeu. E sabia que matar o rei era suicídio. E também sabia que no final, o Canute era quem devia matar ele, porque só assim ele conseguiria ser o próximo rei. E outra coisa que ele tinha em mente era que Thorfinn não ia conseguir sua vingança. Aquela vingança que Thorfinn literalmente carregou por uma década, e que no final ele sabia de tudo, e fez mesmo assim. E o motivo dessa morte ser tão pesada, não é porque é violenta, é porque Askeladd morre exatamente do jeito que ele viveu, no controle, alguns passos à frente de todo mundo, pagando o preço que só ele entendeu completamente. E que no final suas últimas palavras não são pra Canute, são pro Thorfinn, mandando ele seguir de frente. O cara que destruiu a vida do moleque, morre tentando salvar o futuro dele, e no final não existe uma conclusão mais cinzenta do que essa. Então por que Askeladd é o vilão que você esquece que é vilão? Askeladd amava sua mãe, e isso transformou ele num assassino. Ele amou Gales, e isso fez ele liderar por décadas as pessoas que mais desprezava. Ele sempre amava a ideia de um rei justo, então ele moldou Canute com as próprias mãos, mesmo sabendo que Canute precisaria matar ele. Cada coisa que Askeladd amou de verdade, e que no final ele acabou protegendo e destruindo. Não porque ele era mau, mas porque ele não tinha outra opção. Por isso que a morte dele é uma morte pesada. Não é só a perda de um personagem carismático, é o reconhecimento de que ele nunca teve a opção de amar de outro jeito. As cinzas que cobriam o nome dele acabaram cobrindo tudo, cada escolha, cada crime, cada gesto torto de afeto. E o Kimura criou esse personagem pensando numa verdade desconfortável. Às vezes, quem destrói tudo ao redor não faz isso apesar do amor, faz por causa dele. E esse é o Askeladd, que foi coberto de cinzas até o fim. Se esse vídeo fez você enxergar ele diferente, ou talvez igual, comenta aqui, eu quero ver a ideia das pessoas sobre esse personagem. É isso, valeu e fui!